Capso, e nós vamos falar agora sobre o plano punhal verde e amarelo, né? Porque vocês sabem o que tem sido dito pelo Alexandre de Moraes e pelo pessoal da esquerda aí, porque não que tinha um plano, que o Bolsonaro fez um plano para matar o Lula, o Alexandre de Moraes e o Alckmin, né? E eu, desde o início eu falei, caramba, bicho, entregou quando falou que o Alckmin, né? Porque quem que se importa com o Alckmin no final das contas, né? Pois bem, a gente tem a informação agora de que o general Mário Fernandes admitiu ser o autor do plano para matar Lula, Moraes e o Alckmin, o tal do plano punhal verde e amarelo. Mas como ele coloca aqui, foi meramente um rascunho que ele fez imaginando alguma coisa, né? E, de novo, olha só, por mais que eu ache errado, por mais que eu seja contra golpe e coisa e tal, não, acho que é uma besteira esse negócio de golpe militar e coisa e tal, a verdade é a seguinte, uma pessoa pensar em fazer um golpe, isso não é um crime. Ele, segundo ele diz aqui no depoimento dele, ele não compartilhou esse plano com ninguém, ele não fez nada para concretizar esse plano, então havia de fato um plano punhal verde e amarelo e coisa e tal, mas que nunca saiu da esfera da cogitação. Ou seja, mais uma vez aqui a gente vê essa castelo de cartas que foi construído pelo Alexandre de Moraes desabando completamente. Um cara, talvez ele quisesse o golpe, talvez ele fosse uma das pessoas que queria golpe. De novo, eu critico isso, acho errado, mas a verdade é que ele não fez nada para concretizar esse golpe. Portanto, pela lei brasileira, isso não é crime. Aliás, por nenhuma lei deveria ser, né? Ou seja, você ter pensamentos ruins, isso não te torna uma pessoa ruim. O que te torna uma pessoa ruim é você não ter capacidade de controlar os seus pensamentos ruins e fazer com que eles cheguem à realidade. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o general Mário Fernandes, que era um dos chefes lá dos Kids Pretos, ele fez o depoimento hoje dentro da ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, e ele disse que, de fato, foi ele que escreveu o punhal verde e amarelo, o tal plano punhal verde e amarelo, que o Alexandre de Moraes usou com tanta ênfase, né? A imprensa brasileira usou com tanta ênfase, não porque estavam planejando matar o Lula e matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes e não sei o que lá. E, de novo, eu sempre achei estranha essa história, porque o Alckmin, cara, quem se importa com o Alckmin, bicho? Mas enfim, aqui ó, o general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República do governo Bolsonaro, admitiu na quinta-feira ter idealizado o plano chamado Punhal Verde e Amarelo. Agora, aí que está uma coisa muito importante nessa história. Eles estão querendo dizer que o cara que era do governo Bolsonaro idealizou este plano. Mas ele próprio deixou claro que ele nunca falou isso com o Bolsonaro, nunca falou isso com ninguém. Foi uma ideia da cabeça dele. E aquilo vai aquela coisa que eu falei para vocês. Haviam pessoas em 2022 que queriam um golpe de Estado? Eu não tenho dúvida que havia. Havia um monte de gente que queria golpe de Estado. Havia pessoas, o pessoal que foi para frente do quartel, eu não sei, tem gente que fala que não, que foi para frente do quartel porque queria protestar e não sei o que lá e coisa e tal, mas vamos combinar, né? Depois de uma eleição, você ir para frente de quartel, a impressão que dá é que você quer golpe de Estado, né? Quer que os militares façam um golpe de Estado, né? O fato é que, no final das contas, havia gente que queria golpe de Estado? Havia. Havia chance disso acontecer? Não. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro não queria, principalmente por isso. Né? Você pode botar outros fatores aí, que o exército também não teria adesão completa, que haveriam dissidências e coisa e tal. O próprio Bolsonaro falou isso, se eu der um golpe de Estado, se acontecesse esse tipo de coisa, teria divisão, no mínimo, porque não havia a unanimidade entre os militares de um golpe de Estado nessa situação. E isso não deixa de ser muito similar ao que aconteceu em 64 também, porque eu sempre falo pro pessoal, em 64, muita gente fala assim, mas os esquerdistas queriam dar um golpe, queriam transformar o Brasil em Cuba. E, de novo, eu falo a mesma coisa. Havia gente em 64 que queria dar o golpe comunista e transformar o Brasil em Cuba? Sim, havia gente que queria. Né? Eu não sei se o Brizola era uma dessas pessoas, provavelmente sim. O Jango era uma dessas pessoas, provavelmente sim. Mas a verdade é que o grosso das pessoas não queria, o grosso dos militares não aceitaria esse tipo de coisa. Então, da mesma forma que em 2022 não teve golpe nenhum, em 1964 também não teve golpe nenhum. O que teve foi tinha gente querendo? Tinha gente querendo. Isso aí, meu amigo, tem gente querendo agora golpe. Você pode ter certeza que tem gente que ainda sonha em um golpe dos militares. E da mesma forma, ainda tem gente que sonha num golpe comunista aqui no Brasil. Tá? O Lula, de certa forma, o que ele tem falado contrário dos Estados Unidos, brigando com os Estados Unidos, coisa e tal, de certa forma,
não deixa de ser uma vontade dele de dar um golpe aqui no Brasil, de transformar o Brasil numa nova Venezuela, numa nova Cuba. Ele vai conseguir fazer isso? Eu acho que não. Mas o futuro, meu amigo, o futuro dirá, né, que se ele conseguirá ou não fazer isso, né?